Hoje estamos vendo Gênesis capítulos de 31 ao 35, que conta a história da volta de Jacó para Canaã. E só para lembrar um pouco do contexto aqui, lembramos que ele ficou 20 anos em Padã-Arã, e agora, na volta, ele faz pazes com seu sogro, Labão, com seu irmão, Esaú, e volta justamente para viver novamente, morar na terra de Canaã, a terra prometida para os seus descendentes. E nisso também, dois eventos que observamos nesse trecho de Gênesis, duas coisas de grande importância. Jacó lutou com o Senhor e foi abençoado por ele, e também ele voltou a Betel, depois de chegar na terra, voltou novamente a Betel, que foi o lugar onde Deus tinha dado as promessas para ele, na saída da terra, e agora Deus renovou essas promessas novamente para ele nesse novo encontro. Então, esses são os pontos principais que nós vamos observar agora nessa parte do livro, e as perguntas que ajudam a esclarecer vários pontos aqui. Então, capítulo 31, já comentando sobre essa viagem de Jacó voltando para a terra. E a primeira pergunta, Leonardo, a volta de Jacó para a terra de Canaã foi motivada por quais fatores principais? E aqui eu queria do lado humano e o lado divino. Boa noite a todos, boa noite, Denis. Boa noite. Então, o lado humano, ele repara que seu sogro Labão não tem mais o olhar favorável para ele como anteriormente, né? Exato. E o, sim, e o lado divino é que o Senhor o manda que retorne à terra de seus pais e sua parentela, pois seria com ele nas bênçãos que ele dá as promessas, né? Justamente, que agora Deus mandou que ele voltasse e ele está obedecendo o que Deus disse. E com esse contexto dos problemas, dos conflitos familiares, que ele não estava se dando muito bem com o sogro nessa altura. Ok, obrigado, Leonardo. Mas agora, passando para o Peterson. Peterson, nós sabemos que Jacó seguiu procedimentos estranhos para multiplicar seus rebanhos. Inclusive, na leitura, percebem algumas coisas bem esquisitas nisso. Mas, de fato, ele atribuiu sua prosperidade a quem? Olá, boa noite a todos. Ah, ele atribui a Deus. Por exemplo, a gente vê isso no versículo 9 do capítulo 31. Ok. É interessante como realmente a linguagem dele mostra que ele entende que Deus estava abençoando. Eu citei algumas coisas de vários versículos aqui, quando ele fala: o Deus de meu pai tem estado comigo, porém Deus não permitiu que ele, Labão, me prejudicasse. Depois ele diz assim: Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim, falando para os cunhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. E vejo tudo que Labão está fazendo com você. Então, essas ideias, as práticas que ele usava, não tem nada a ver, na verdade, com a ciência, com a genética, com a maneira de reprodução de animais, talvez superstições até, mas independente de onde Jacó pegou essas ideias, Deus estava abençoando. E o ponto principal em tudo isso é que Deus estava cuidando de Jacó. Deus estava abençoando esse patriarca, que seria pai das várias famílias das tribos de Israel. Ok, agora passando para a pergunta número 3, vamos para o Léo. E Léo, pergunta 3, quando tiveram, e agora já entramos em perguntas verdadeiras e falsas, quando tiveram que escolher entre pai e marido, Raquel ficou do lado do marido e Lia apoiou o pai delas. Verdadeiro ou falsa? Falso. Falso. Por quê? Porque as duas diziam que não tinham mais nada de herança da parte do pai. Exatamente. As duas apoiaram o marido e não o pai. Interessante que a linguagem que usa aqui mostra que concordaram nisso. Perguntaram: será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras
pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. E assim, livremente, elas vão com o marido. Lembramos que quando Deus estabeleceu o casamento em Gênesis 2, ele falou que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. A lealdade principal muda no casamento. O homem tem agora um compromisso maior com a esposa do que com os pais. E a mulher, um compromisso maior com o marido do que com os pais. Quando esquecemos disso, já estamos pedindo problemas no casamento. Não é a questão de desrespeitar os pais, mas de priorizar o vínculo do casamento, que é uma relação que deve ser prioritária para nós ao longo da nossa vida. Ok, Léo, obrigado pela ajuda com pergunta 3. Agora, Benita, número 4. Labão disse que tinha poder para fazer mal a Jacó, mas não o fez por respeitar a palavra de Deus. Isso é verdadeira. Verdadeiro. Inclusive, ele mostra, capítulo 31 mostra para nós que Deus se revelou a Labão e falar para ele não falar nem bem nem mal a Jacó, ou seja, deixa sair sem conflito, sem briga. E foi exatamente o que Labão respeitou e fez. Sugere para nós uma atitude de respeito para com Deus. Não é que Labão é perfeitamente fiel, e nós vamos observar isso em outra pergunta que vem depois, mas Abraão tinha razão em mandar alguém para buscar a esposa para Isaac, e agora Jacó tinha razão em ir, conforme a instrução dos pais, para encontrar uma esposa, no caso dele, mais de uma, mas de pessoas que tiveram algum respeito para com o Senhor, que é o caso que Labão demonstra aqui. Pergunta número 5, voltando para Leonardo. Raquel tomou os ídolos do pai dela e os escondeu. Sim, verdadeiro, conforme Gênesis 31, 19. Ok, exatamente. Que chegou e assim, interessante essa história que continua, que quando Labão alcançou Jacó, ele acusou Jacó de ter furtado seus deuses. E aqui, outro lado dessa questão. Por um lado, respeitando o que Deus falou, por outro lado, ainda com esses deuses do lar, esses ídolos, assim. E Jacó admitiu que ele saiu escondido, que ele fugiu mesmo da presença do sogro, mas ele não assumiu responsabilidade pelo furto dessas imagens. Inclusive, uma palavra irrefletida aqui que poderia ter dado uma consequência muito ruim para Jacó. Ele falou que a pessoa responsável seria morta. E não sabia que era Raquel, a sua predileta, que tinha feito isso. Mas ela conseguiu esconder os ídolos e o pai não encontrou, e assim saiu livre sem essa consequência da morte. E pergunta número 6, voltando para Peterson. Jacó permaneceu com Labão por 20 anos. Verdadeiro. Verdadeiro. Inclusive, podemos dividir esse tempo um pouco pela conta que ele dá no capítulo 31, que trabalhou 7 anos por Raquel, mais 7 anos por Lia, embora já recebeu Lia antes de Raquel, e depois mais 6 anos cuidando dos rebanhos e multiplicando sua riqueza, até o ponto que agora ele vai voltar para a terra de Canaã, já muito bem sucedido. E Deus abençoou abundantemente Jacó durante esse tempo, multiplicando as posses dele. Ok, agora entramos no capítulo 32. Uma das histórias muito interessantes e, ao mesmo tempo, um pouco estranha que nós encontramos no livro de Gênesis. A ideia de uma luta livre durante a noite entre um homem e essa outra pessoa apresentada para nós. Eu vou deixar um pouco nas perguntas para ver um pouco a identidade da pessoa. A pergunta número 7 para o Léo. Léo, quando Jacó se aproximou de Canaã, ele foi recebido por anjos de Deus.
Verdadeiro. Verdadeiro. Que comenta que, inclusive, o lugar citado aqui é Mahanaim. A localização provável que estou mostrando aqui no mapa, que seria descendo lá de Padan Aram e chegando agora à região onde estava para atravessar o Rio Jordão, ou acompanhar os riachos, no caso aqui o riacho Jaboque, para chegar no Rio Jordão e atravessar o rio e entrar na terra própria de Canaã. Então ele está quase chegando. Inclusive, esse mesmo lugar é citado outra vez no Antigo Testamento, talvez com a mesma ideia de ser local de chegada à terra. Agora, pergunta número 8. Benita, Jacó tentou entrar na terra sem ninguém saber, mas espiões enviados por Esaú souberam e falaram para Esaú. Essa é falsa, porque em 32, versículo 3, Jacó enviou mensageiro. Ok. Justamente, foi o próprio Jacó que enviou mensageiros para avisar Esaú da sua chegada. Ele não tentou entrar escondido. Ele saiu de Padan Aram escondido, mas não tentou entrar agora. Ele está pronto agora para lidar com Esaú. Lembrando que 20 anos antes, Jacó fugiu da terra, foi para Padan Aram, não somente para casar com alguém daquela terra, mas também para fugir da ira de Esaú. Esaú queria matar Jacó. E tudo indica que não houve nenhum contato entre os dois ao longo desses 20 anos. E percebemos agora na chegada que Jacó está com muito receio do irmão. Será que a ira de Esaú continua? Será que agora ele vai tentar fazer o que ele não conseguiu fazer da outra vez? E é isso que vamos observar continuando nas perguntas aqui. Agora, pergunta número 9. Vai para Leonardo. Jacó enviou servos na frente com presentes para Esaú. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Inclusive, mandou bastante coisa. Ele mandou cabras, bodes, ovelhas, carneiros, camelos, vacas, touros, jumentas, jumentinhos. Ele está querendo apaziguar a ira do seu irmão, chegando agora e oferecendo para ele uma boa parte do que ele acumulou durante esse tempo que estava fora. E com isso, pergunta número 10, Peterson, Jacó mandou toda a sua família na frente, exceto Raquel, por ser a preferida entre suas mulheres. Olha, essa premissa ela tá certa. No entanto, eu marquei falsa porque inclui José também, né? Conforme o versículo 2 do capítulo 33. Ok, eu também marquei como falsa, justamente porque incluiu tanto Lia com seus filhos, como Raquel com seu, que era José, como você falou, além das servas delas e os demais filhos, que seriam os filhos das duas concubinas. Então, mandou todo mundo na frente, levando presentes e esperando essa reação. Talvez Jacó esperando que Esaú ia brigar somente com ele e poupar a família desta maneira. E também ele dividiu um pouco, esperando que pelo menos parte poderia sair ileso se ele atacasse. Mas há uma outra coisa que observamos aqui que eu acho interessante, capítulo 33, que comenta um pouco sobre isso. A ordem que ele mandou. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E parece que nisso ele está mostrando um pouco esse favoritismo, que ele dá preferência para Raquel, depois Lia, que são as duas esposas legítimas, e as concubinas mais na frente, junto com os filhos de cada um. Se Esaú começasse a atacar, ele atacaria primeiro quem está na frente e talvez daria tempo para as outras fugirem. E assim, maior chance de sobrevivência
seria para a própria Raquel e José. Agora entramos no capítulo 33 para ver o que realmente acontece quando esses dois irmãos se encontram. E nisso, a pergunta número 11 para o Léo. Quando os dois irmãos se encontraram, Esaú estava muito bravo e exigiu que Jacó pagasse por todo o mal que ele lhe fez quando era mais jovem. Falso. O que foi ao contrário que aconteceu? Ele diz que Esaú o abraçou e os dois choraram. Sim. Esaú se mostrou alegre ao ver o irmão. Até tentou recusar os presentes que Jacó separou para ele, e mostrando nisso uma atitude interessante de capacidade de perdoar. Que talvez a nossa tendência é de ver Esaú de forma negativa, e tem várias coisas negativas na vida dele, inclusive no Novo Testamento, ele é citado como exemplo de um homem profano, porque ele não valorizou o direito de primogenitura. Mas aqui observamos uma atitude boa, uma coisa positiva da atitude de Esaú, e até perdoar o irmão depois do mal que tinha feito para ele. Benita pergunta 12. Jacó comprou um pedaço de terra em Canaã de Amor, em Canaã, de Amor, pai de Siquém. Verdadeira. Essa pergunta eu coloquei como falso. E vamos ver por quê. Pequena diferença aqui. Essa talvez foi até pegadinho. O texto diz que ele comprou parte de um campo dos filhos de Amor, pai de Siquém, no capítulo 33. Então, nessa pequena diferença que eu marquei falso por isso. Mas que foi dessa família, com certeza, sim. E isso nos leva para a próxima parte da história aqui, onde vai falar sobre Diná e os siquemitas aqui. Então, capítulo 34, e continuando com as perguntas, número 13 ficou agora para Leonardo. O filho de Amor humilhou a filha de Jacó. Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. Uma história triste aqui. Nós temos várias histórias no Antigo Testamento de casos assim de abuso, de estupro, e aqui é um desses casos. Mas a inclusão da história tem outro propósito também. Não é apenas para mostrar o problema, embora seja um crime terrível que cometeu, mas olhando para mais uma coisa aqui, que nós vamos ver como isso afeta os irmãos de Diná, os outros filhos de Jacó, e como isso até explica algo que acontece bem depois na história dessa família. Então, vamos continuar agora com a pergunta 14, voltando para Peterson. Simeão e Ruben não respeitaram o acordo entre as famílias e mataram Amor, Siquém e outros homens. Verdadeiro. Capítulo 34 e versículo 25 e seguintes mostra isso. Você quer ler esse versículo? Sim. Capítulo 34, versículo 25 e seguintes. Diz assim: ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Ok. Olhe de novo a pergunta, Peterson. Simeão e Ruben não respeitaram o acordo entre as famílias e mataram Amor, Siquém e outros homens. Por que falso? Você falou verdadeiro. Marca verdadeiro. É. Ué, mas não é isso? Não, olhe de novo no que você acabou de ler, versículo 25. Hum. Ahn, Simeão. Simeão.
Ah, ok. Simeão e Levi, aqui eu tem Rubem. Ok. É, eu errei, errei em Rubem. Perguntas verdadeiras e falsas, às vezes, são detalhes que acabam pegando a gente. Ah, Verdade. meu neto perguntou por que tantas perguntas hoje com respostas verdadeiras, mas nem todas tinham respostas verdadeiras. Ok, foi Simeão e Levi que fizeram isso. Rubem vai entrar na história com outra ofensa, e assim isso vai explicar alguma coisa sobre as bênçãos e herança dadas quando chegamos mais no fim do livro de Gênesis. Mas nessa história aqui, foram esses dois irmãos por lado de mãe e de pai que se vingaram. E falando sobre esse acordo que foi feito, quando chegaram para pedir o casamento, o acordo que foi feito foi basicamente que Jacó e seus filhos falaram: se vocês, toda a sua família, se submeterem à circuncisão, aí depois pode casar com ela. E nisso estariam se tornando como parte do povo, da família de Jacó. Lembrando que a circuncisão Deus tinha dado para Abraão, em Gênesis capítulo 17, para separar os descendentes de Abraão dos outros povos. E aqui estão dando a oportunidade para eles, num sentido, se tornar parte do povo com essa prática da circuncisão. Aproveitaram justamente quando esses homens estavam recuperando para atacar, que os homens seriam indefesos, não muito preparados para levantar e ir à batalha, e aproveitaram para esse massacre. Uma pequena observação em relação a isso. Em Josué capítulo 5, o povo de Israel chega à terra prometida. Moisés acabou de morrer. Josué conduz o povo atravessando o Rio Jordão. Só que durante o tempo no deserto, eles não haviam praticado a circuncisão. E vocês lembram que a aliança da circuncisão, dada em Gênesis 17, ao mesmo tempo, Deus repetiu as promessas sobre nação e terra. Agora, para esta nação tomar posse da terra, os homens precisavam ser circuncidados. Então, eles entraram, atravessaram o Rio Jordão e estavam no vale do Rio Jordão, quando Deus mandou que circuncidassem todos os homens que nasceram no deserto, que seriam todos os homens até 40 anos de idade. Olha o que Deus fez com esse povo logo na chegada à Terra Prometida. Ele os colocou na posição de vulnerabilidade, porque agora eles estão num vale onde o inimigo pode atacar de cima, sempre uma vantagem, ter a terra mais alta numa batalha. E os homens até 40 anos de idade acabaram de fazer uma cirurgia que deixa todos eles, basicamente, incapazes de lutar. Se alguém atacasse, algum povo cananeu atacasse nesse momento, seria só os homens acima de 40 anos capazes de tentar defender o povo, de 40 a 60 anos de idade. Agora, se você tivesse a escolha de colocar um exército de homens de 20, 30 anos, ou homens de 50 e 60 anos no campo de batalha, eu tenho certeza que qualquer comandante na face da terra colocaria os jovens para brigar. Os jovens estavam incapacitados. Deus, de alguma forma, em Josué 5, estava insistindo que o povo confiasse nele. A proteção, naquele momento, foi Deus, e não foi a capacidade militar do exército de Israel. Ok. Agora, passando para a pergunta número 15, e estamos entrando agora no capítulo 35. Pergunta 15 para o Léo. Antes de subir a Betel, a família de Jacó precisava jogar fora seus ídolos. Verda- Abriu e fechou. Verdadeiro. Verdadeiro, ok. Lembramos que Betel é a casa de Deus.
para entrar na presença de Deus, essa purificação foi necessária. E foi justamente o que acontece no capítulo 35. Para subir lá e estar na presença de Deus, precisavam se purificar. Hoje, a igreja é a casa de Deus, o cristão é o santuário do Espírito Santo. E se nós vamos habitar na presença do Senhor, nós também precisamos jogar fora qualquer ídolo e nos purificar para servir ao Senhor. Benita, pergunta 16. Deus mudou o nome de Jacó para Ismael. Falso e nome foi mudado para Ok, o microfone falhou, mas acho que acertou, sim, a resposta que mudou para Israel, não para Ismael. A diferença de uma letra, nesse caso, que faz a diferença. E agora, conhecemos o povo de Israel como descendente de Jacó, mas Israel se torna o nome mais importante desse neto de Abraão. 17, voltando para Peterson, Raquel morreu durante o parto, perto da cidade onde Jesus nasceu, vários séculos depois. Verdadeiro. Gênesis 35, versículo 19. Ok. E nesse caso, o único dos filhos de Jacó que nasce fora da Mesopotâmia, que nasce mesmo na terra de Canaã, é Benjamim. E nesse caso, a mãe dele, a esposa favorita de Jacó, morreu. E assim, sabemos que daqui para frente vai ter um favoritismo para com os filhos dela, que é o que resta de Raquel para Jacó. 18, Leonardo, Isaac morreu quando seus filhos gêmeos estavam com 90 anos de idade. Verdadeiro ou falsa? Falso. Eles tinham 120 anos de idade. Em Ok. Gênesis 30. Sim. Pode falar de novo, não ouvi. Aqui em Gênesis 35, 28, os dias de Isaac, ele mostra que os dias de Isaac foram de 180 anos. E em Gênesis 25, 26, ele diz que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca lhe deu à luz os filhos. Ok. Então, a sua conta é correta, dá 120 anos e não só 90 anos de idade. Nenhum de nós vai ter esse privilégio do pai viver junto conosco 120 anos. Quase impossível alguém chegar a essa idade e muito menos chegar a essa idade com o pai vivo. Mas foi o caso de Jacó e Esaú em relação ao seu pai. Agora vamos passar para as questões, os desafios um pouco mais difíceis aqui. E essas perguntas hoje ficaram entre Peterson, Benito e Leonardo. Vou começar com Peterson com a pergunta 19. Quatro partes aqui, Peterson, sobre essa luta de Jacó no capítulo 32. Passamos um pouco por cima disso, justamente para voltar e responder algumas coisas agora. Primeiro, onde aconteceu? Você pode responder parte por parte aqui. Ok. A pergunta A foi no Val de Jaboque, capítulo 32, versículo 21. Ok. E eu mostrei mapa antes que mostrou a localização desse riacho Jaboque. Então, disso nós temos uma ideia do lugar aqui, que ele deu esse nome de Peniel, face de Deus. E onde estava sua família durante essa luta? Olha, diz que ele tinha atravessado, né, todas as pessoas que estavam com ele. Então, essas pessoas estavam adiante do ribeiro, né? Exatamente, ele já tinha mandado para frente e ele ficou para trás, e foi durante aquela noite que aconteceu essa luta. Parte C, com quem Jacó lutou? Olha, o versículo 24 diz que eles estavam lutando com um homem. Agora, o versículo 30 indica que não era só um homem, que era Deus, né? Ok, e essa é a linguagem que é interessante. Então, fica nessa questão.
Ele diz um homem, mas esse homem se identificou Um com homem e Deus. Deus. É. Um, agora, encontramos várias vezes no Antigo Testamento trechos que falam sobre o anjo do Senhor aparecendo a alguém. E nesse caso aqui, ele fala de a face de Deus, como se tivesse visto mesmo a face dele, que nos leva a pensar na possibilidade de ser Jesus antes da sua encarnação nisso. Uma possibilidade, não estou tentando criar uma doutrina com isso, mas já apenas tentando ligar as informações que nós temos. E parte D aqui, o que Jacó aprendeu dessa luta? Olha, o que me parece que ele aprendeu é que ele não precisava lutar com Deus, porque ele já era abençoado por ele, né? É como se essa luta retratasse a vida dele em que ele estivesse lutando contra Deus e também contra os homens, né? Eu acredito que é exatamente isso. Inclusive, vou colocar aqui a minha resposta, que é muito parecida com a sua, Peterson, que depois de mais de 90 anos de idade, ele lutando com homens, lutava com Esaú, lutava com Labão, principalmente, lutando com o próprio Senhor, porque ele mostrou uma atitude um pouco resistente nisso, até de não confiar completamente no Senhor. Mas essa luta não ia acabar enquanto ele não se humilhasse diante do Senhor. E a questão de ele sair vivo dessa luta. Quem luta contra o Senhor e sai andando, mesmo mancando, mas quem luta e sai andando? Somente pela misericórdia de Deus. E ele aprendeu isso também. Eu vejo essa noite basicamente como um momento que poderíamos chamar de conversão de Jacó, que ele mudou as atitudes para com Deus. Não era um homem perfeito depois disso, e não era um homem completamente ruim antes disso. Mas observamos daqui para frente uma atitude de maior confiança no Senhor em consequência disso. Agora vamos pensar numa aplicação disso que pode ajudar em nossas vidas. Será que nós não fazemos a mesma coisa? De passar anos da vida tentando resolver as coisas do nosso jeito, pelas decisões espertas que nós tomamos, ou por até manipular coisas e pessoas para conseguir nossos objetivos. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Falta de confiança em Deus? Eu vejo, às vezes, até pessoas cristãs desesperadas, ansiosas, por causa de circunstâncias desta vida. Essa é a confiança no Senhor? Eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar das nossas responsabilidades, cumprir nossos papéis em resolver questões. Mas, no final das contas, não devemos viver confiantes em Deus e, assim, numa certa tranquilidade por causa desta confiança no Senhor? Jacó demorou para aprender a lição. E quantas vezes nós demoramos também? E mais uma aplicação. Pessoas que não estão procurando servir ao Senhor. Pessoas que nunca se converteram. Ou que se converteram, mas se afastaram do Senhor. Quantas vezes percebemos essas pessoas vivendo num desespero das circunstâncias da vida, porque não tem a paz que se encontra no Senhor? Jacó precisou desta paz. Todos nós também precisamos desta paz. Ok, pergunta número 20. Vou para a Benita agora. Quais das três promessas de Gênesis 12 foram repetidas a Jacó no capítulo 35? Nação e terra. Ok. São essas duas que ele repete em versículos 11 e 12, de fazer da descendência dele uma grande nação e de dar a terra para os descendentes. O que falta aqui, que já foi falado várias vezes, mas o que falta agora, nessa repetição das promessas, é a citação das bênçãos para todas as famílias por meio da descendência ou do descendente de Jacó, de Abraão.
apontando para Cristo. Deus não anulou a promessa, não esqueceu da promessa, mas simplesmente não repetiu essa parte da promessa aqui. Ok, obrigado, Benita. Agora, Leonardo, última pergunta sua da noite. Identifique estes elementos da aliança entre Labão e Jacó. Acordo entre duas partes, testemunhas e ato que selou a aliança. Sim, o acordo consistia em que nenhum deles ultrapassasse os limites estabelecidos pelo montão e a coluna para fazerem mal um ao outro, e que se isso acontecesse, o Senhor o julgasse. Ok? Então, nisso que eles concordaram fazer essa aliança, fazendo as pazes, eles fizeram isso na frente de Deus e também Jacó diz que Jacó chamou irmãos, os dois invocaram Deus como testemunha, e essa coluna que servia como maneira de selar a aliança. Eu já comentei sobre isso quando falamos sobre casamento em outro contexto, falando sobre o casamento de Isaac, que o casamento não é apenas se juntar com alguém para ter uma relação sexual. O casamento não é apenas acabar morando na casa de alguém, compartilhando a cama com alguém. Casamento é descrito nas escrituras, descrito como aliança. E quando pensamos em aliança, eu acredito que nós podemos ver uma coisa paralela à aliança aqui. Um acordo entre duas pessoas. Esse acordo assumido diante de testemunhas e selado com ato simbólico. No caso aqui, levantaram uma pedra, uma coluna de pedras. Em outros casos, o homem tirava a sandália e dava para os outros. E quando pensamos no casamento, envolve um acordo entre duas pessoas, assumindo esse compromisso diante de testemunhas. A maneira mais comum hoje em dia seria o casamento no cartório, onde assina papéis na frente de testemunhas. E um ato simbólico, selando a aliança, talvez podemos comparar isso com a consumação do casamento, que normalmente acontece logo na primeira noite. Então, maneiras de comparar a aliança do casamento com essa aliança que foi feita aqui entre Labão e Jacó. E agora, pergunta 22, a última da noite, voltando para Peterson. Peterson, observe a diferença na maneira que Jacó descrevia Deus antes e depois dessa luta em Jaboque. E o que podemos deduzir dessa mudança? O que me parece é que houve uma conversão, de fato, uma conversão pessoal, né? Porque nessas primeiras passagens, eles se referiam a Deus como o Deus de outros, né? Deus dos pais, Deus do avô, né? E nessa última passagem, passa a ser o Deus dele, um Deus pessoal, né? Então, Sim, assim, parece ser o caso de uma conversão pessoal mesmo. eu concordo. Eu não quero fazer caso demais disso, mas eu acho interessante que a maneira que ele falava sobre Deus parece que realmente mudou. E que agora ele assume esse compromisso que ele é meu Deus, não apenas o Deus do meu pai e avô. E nisso observamos também uma coisa importante para nós. Se você teve o privilégio, ou está tendo o privilégio de ser criado por pais cristãos, ótimo, uma grande bênção. E oferece muitos benefícios, muitas vantagens, isso. Porém, você precisa chegar ao ponto de ter sua própria fé no Senhor. Nesse sentido, Deus não tem netos e bisnetos, ele tem filhos. E nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Então, mesmo se teve a vantagem de ensinamento desde o berço, levando ao conhecimento da palavra do Senhor, grande bênção. Mas você precisa chegar ao ponto de suas próprias convicções, sua própria fé,
seu próprio compromisso com o Senhor. E parece que demorou bastante para Jacó, porque, como eu já falei, estamos falando de um homem agora acima de 90 anos de idade, quando ele teve essa luta livre com o Senhor e chegou a reconhecer que Deus é o Deus dele. Quero agradecer a todos que ajudaram com as perguntas hoje e a todos que assistiram, mesmo não falando. Lembrando que semana que vem nós já vamos partir para capítulos de 36 a 40, páginas 21 e 22 na apostila. Se você gostaria de participar respondendo as perguntas, é só mandar mensagem. Já publicamos sempre nas mensagens o número de WhatsApp para isso. Manda mensagem até 1 hora mais ou menos antes da aula e assim dá para distribuir as perguntas entre os voluntários. E espero ter mais pessoas participando, se Deus permitir, na semana que vem, capítulos 36 a 40. E como eu tenho comentado antes, procuramos respeitar direitos autorais com as imagens, e assim, se alguém procura alguma coisa para usar nesse tipo de apresentação, existem fontes legais de imagens que pode usar. Eu agradeço a presença e participação virtual de todos que estão aqui hoje. Se Deus permitir, semana que vem, capítulo 36 a 40. Que Deus abençoe o estudo, a busca da verdade na vida de cada um de vocês.